Na matéria de língua portuguesa de hoje, nós vamos ver resenha de filme. No caso aqui, nós vamos estudar o filme Xingu, do ano de 2012. Se você for assistir a um filme, saiba que nesta situação podem existir dois tipos de pessoas: aquelas que gostam de surpresas e não pesquisam nada, e aquelas que gostam de se informar antes de assistir ao filme. Essas pessoas procuram conhecer a história, os personagens, o gênero, se é romance, drama, aventura, etc. E ler uma ideia resumida do filme, conhecida como resenha ou sinopse. Essas resenhas, que também podem ser feitas para livros, peças de teatro ou até para as novelas e séries da TV, podem ser encontradas em jornais, em revistas e na internet. Uma resenha de filme ajuda a divulgar e a compreender melhor a obra. Este gênero textual sintetiza uma obra, apresenta seu autor e seus aspectos formais. Para mostrar como é uma resenha de um filme, escolhemos Xingu. Então, aqui ao lado, temos o cartaz de divulgação do filme Xingu, dirigido por Karl Hamburger e estrelado por João Miguel, Felipe Camargo e Caio Blá. Então, vamos ver a resenha do filme Xingu. Sobre o que vai falar o filme. Baseado em fatos reais, Xingu é um filme que conta as aventuras dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas-Boas, sertanistas que participaram de várias expedições pelo Brasil Central, numa época em que essas terras eram pouco conhecidas e habitadas por diferentes tribos indígenas. O filme começa quando os irmãos Vilas-Boas decidem viver uma grande aventura. E para isso, eles deixam a vida confortável da cidade e se inscrevem para participar de uma expedição desbravadora que parte rumo ao Brasil Central. A chamada Expedição Roncador Xingu foi sua primeira oportunidade de chegar a lugares onde ninguém tinha estado antes. Logo, os irmãos se tornam chefes dessa expedição e se envolvem na defesa dos índios e de sua cultura. Conscientes da importância da preservação do espaço indígena e do tamanho da devastação que a chegada do homem branco causaria na região, os irmãos Vilas-Boas decidem que uma alternativa seria a criação de um espaço demarcado para que as tribos pudessem viver de acordo com sua cultura. Foi assim que, apoiados por alguns e combatidos por outros, surgiu o Parque Nacional do Xingu, um grande parque ecológico e reserva indígena. Então vamos às atividades. Ao ler o texto e a resenha do filme Xingu, circule as palavras que você não conhece. Então, analisando o texto, uma palavra que vocês podem não ter compreendido, por exemplo, é a palavra sertanista, que aí quer dizer pessoa que conhece ou percorre o sertão. E também tem a palavra expedição, não sei se vocês já haviam ouvido essa palavra. Expedição é remessa de tropas com um fim determinado, tá? Então, que foi a expedição que os irmãos Vilas-Boas foram. Tiveram um fim determinado que era desbravar o interior do norte. Agora aqui, questão 3. Antes de assistir a um filme, algumas pessoas gostam de se informar a respeito. Escreva quais aspectos dos filmes que essas pessoas procuram conhecer. Então, olha lá no texto, tá assim. Olha, aqui no segundo parágrafo, na metade do segundo parágrafo. Essas pessoas procuram conhecer a história, os personagens, o gênero e ler uma ideia resumida do filme, conhecida como resenha ou sinopse. Então, vocês podem escrever isso lá na questão 3, tá bom? Na questão 4, no filme Xingu, os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas-Boas decidem viver uma grande aventura.
escreva uma frase sobre essa aventura. Então, vamos ver. Olhando todo o texto aqui, podemos escrever o quê? Olha aqui o segundo parágrafo, olha. O filme começa quando os irmãos Vilas Boas decidem viver uma grande aventura. Para isso, eles deixam a vida confortável da cidade e se embarcam de uma expedição desbravadora que parte rumo ao Brasil Central, tá? Então, pode ser essa frase, vocês podem escolher outra, tá bom? 5. Os irmãos Vilas Boas do filme Xingu existiram na realidade ou são personagens de ficção? Então, eles existiram de verdade, tá? Não é só filme. Retire do texto e escreva uma frase que confirme a sua escolha. Então, olha, bem no comecinho aqui, ó, baseado em fatos reais. Xingu é um filme que conta as aventuras dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas, tá? Então, é baseado em fatos reais. Então, pode escrever aí na questão 5. Agora, 6. Assinale as frases que explicam o que é o Parque Nacional do Xingu. Então, o Parque Nacional do Xingu, pelo que a gente viu ali, é uma grande área reservada para a agricultura. Será que é reservado para a plantação de alguma coisa? Não, né? É uma reserva ecológica de preservação ambiental? Vamos ver a terceira. É uma área demarcada para as tribos da região, para que as tribos da região possam viver de acordo com a sua cultura? É uma pequena área de preservação ecológica? É uma área reservada para a criação de animais? Então, vamos lá. A gente não vai marcar a primeira, que não é reservada para agricultura. A segunda, sim, é uma reserva ecológica de preservação ambiental. A terceira também é uma área demarcada para que as tribos da região possam viver de acordo com sua cultura. E é uma pequena área de preservação ecológica também. Então, vai marcar X nessas três. A última não, porque não é uma área reservada para a criação de animais. Tá bom? Agora, saiba mais sobre os irmãos Vilas Boas. Principais trabalhos realizados pelos irmãos Vilas Boas. Expedições, cerca de 1.500 quilômetros de atalhos abertos na floresta, rios navegados, cerca de 1.000 quilômetros, campos abertos para a instalação de aldeias, 19, campos abertos para o pouso, 4, descoberta de rios desconhecidos, 6, tribos assistidas, aldeias, 18. Olha que interessante a vida dos irmãos Vilas Boas. Escrevam aí nas apostilas, boa aula.